Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ide, fazei discípulos meus todos os povos. Esta frase retirada do capítulo 28, versículo 19 do Evangelho de São Mateus, que ouviremos neste final de semana, na leitura do Santo Evangelho, é o imperativo de Nosso Senhor para que os apóstolos possam ir e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Nós nos encontramos no final do Evangelho de São Mateus, no último capítulo, nos últimos versículos, em que o Senhor está subindo aos céus. Neste momento, nós nos colocamos junto com os apóstolos, que, como homens fortes, agora reconhecem Jesus como seu Senhor, se prostram diante dele, o adoram como Deus verdadeiro, reconhecem quem ele é. Ao mesmo tempo, se mistura um sentimento de alegria e de temor. Um assombro se apodera do seu coração, porque Jesus é o Senhor, é o Dominus, o Senhor da criação, o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, que diante deles agora deixa o seu testamento e se eleva até o mais alto dos céus. Esta confirmação do poder da onipotência de Cristo estão nas suas palavras: todo o poder me foi dado. Nessas palavras, o Senhor mostra que este poder não é um poder que será somente fixado nele, mas que ele vai transmitir esse poder das coisas que ele fez, do que ele realizou, aos seus apóstolos. Eles recebem o poder do Cristo para a missão que eles vão ter que enfrentar. E aqui nós encontramos a autoridade da Igreja que vem do próprio Cristo. Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora ele comunica este poder aos apóstolos quando diz: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Ide e ensinai a todos os povos. O Senhor dá e confirma naqueles homens, os seus apóstolos, os seus bispos, a tarefa de guardar o depósito da revelação, a palavra de Deus e a tradição, e transmitir, e fazer com que isso chegue a todas as nações, a todos os povos da terra, através do ministério sacerdotal, através dos bispos que guardam este carisma apostólico. Então, nós percebemos que a autoridade, neste momento ali, antes do Senhor subir aos céus, ele confirma o seu poder divino, a sua autoridade que ele dá à sua igreja. Dom Álvaro diz o seguinte: as últimas palavras pronunciadas por Cristo antes da ascensão pareciam uma loucura. Desde um recanto perdido do Império Romano, uns homens simples, nem ricos, nem sábios, nem influentes, teriam que levar a todo o mundo a mensagem de um executado com a pena de morte. Aqui, meus irmãos, está a fonte do poder desta mensagem. Porque o que os apóstolos vão anunciar é um homem condenado à pena de morte, ressuscitado, Deus vivo e verdadeiro. Esses 12 homens, diante de um império
recebem este mandato de Cristo. Ide é um imperativo. Jesus não colocou condições. Mas da mesma forma que naquela última ceia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E instituiu o sacramento da ordem, este ide e fazei discípulos meus é consequência. Nosso Senhor não coloca condições a eles, mas pede que eles possam ir e anunciar o Evangelho. Determina que isso aconteça, porque sabe que somente assim a salvação chegará a todos que necessitam. E Jesus diz: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Na tradução grega, nós temos a palavra ensinar. Ide e ensinai. Em algumas traduções, a Vulgata, por exemplo, ide doutrinai. Ou seja, Jesus pede que eles possam ir como seus legítimos sucessores, que receberam o mandato de ensinar, a irem a todas as gentes e anunciar a doutrina de Jesus Cristo. Porque nosso Senhor, sim, entregou a eles uma palavra de salvação, um ensinamento conciso, um ensinamento baseado na verdade, e pediu que os apóstolos então fossem e ensinassem a todos os povos, doutrinassem. E aqui, a doutrina e este ensino, que de forma alguma estão separadas do Cristo. Porque quando eles anunciam os ensinamentos de Cristo e ensinam a moral, as verdades da fé, eles estão anunciando o próprio Cristo. Aqui não há separação entre doutrina e vida, entre fé e obras. São uma única realidade que nós podemos ver na vida dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos que estamos lendo durante esse tempo pascal. Podemos ver que na vida deles nunca existiu divisão entre doutrina e ensino, a pessoa de Cristo. Porque nosso Senhor, Ele não é um livro. Se nós pensarmos assim, vamos tomar o exemplo de alguém que chega, não sei, numa igreja, num domingo, na sua paróquia. Antes da missa começar, chega alguém e diz assim: o que eu faço para ser cristão? Qual é o caminho para ser cristão? O que eu tenho que fazer para ser cristão? Você tem dois caminhos. Você pode dizer para essa pessoa: só um momento que eu vou buscar alguns livros para você. Aí você vai lá na prateleira da sua casa, pega o Catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico e a Instrução Geral do Missal Romano. Você entrega para essa pessoa e diz assim: leia tudo isso e quando você terminar de ler, você pode voltar aqui. Essa é a primeira opção. E a segunda opção é a seguinte: entre, fique na missa, fique junto conosco, veja como nós vivemos, no que acreditamos. Tenha um encontro com Cristo e a partir daí, então, você pode aprofundar a sua fé. Entendem o que eu quero dizer, meus irmãos? Nós não podemos separar essas duas realidades. Jesus não é um conjunto de livros. Jesus não é um conjunto de doutrinas. Jesus não é um conjunto de leis. Nosso Senhor é uma pessoa divina. E quando Ele pede que o anunciem, Ele pede que o anunciem todo. Anunciem o Cristo totus. O Cristo que veio ensinar a verdade do Evangelho, o Cristo que veio ensinar a verdade da moral, que veio ensinar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, porém, este homem que está ensinando é uma pessoa. Então, por isso que o ensino dos apóstolos não está desassociado da pessoa de Cristo. O que muito hoje nós vemos, e muitos cristãos, é esta desassociação. Alguns querem um Jesus sem igreja, sem doutrina, sem moral, um Jesus humano, humano demais.
o nosso Senhor bonzinho. E outros querem um Jesus pela lei. Um Jesus do catecismo, um Jesus do direito canônico, um Jesus da instrução do missal, um Jesus da encíclica dos papas, sem a pessoa do Cristo, mas somente aquilo que é normativo do caminho da lei. Nosso Senhor, quando pede que os apóstolos vão a todo o mundo, ide, doutrinai e ensinai a todos os povos. Ele está pedindo que eles possam ir e levar a verdade de uma pessoa. E este carisma, como disse, de ir a todos os povos e ensinar, cabe aos bispos. E como o magistério da Igreja, interpretam o depósito da revelação. Interpretam a Escritura, interpretam a tradição, guardam, protegem, defendem e transmitem isso a todos nós. Então, quando Jesus diz, ide e fazei discípulos, o discípulo é aquele que está intimamente unido ao Mestre, aquele que conhece o seu coração. Vamos perceber todo o caminho de Emaús, nosso Senhor que anda com os discípulos de Emaús, e ali nós temos sim algo perfeito, porque Jesus está expondo a doutrina, está expondo a palavra de Deus na leitura dos profetas, fazendo com que eles entendam quem Ele é a partir da palavra. E esses discípulos de Emaús caminham com Jesus, porque é a própria pessoa do Verbo que está a explicar a eles isso. Então não há divisão. O discípulo é aquele que ouve o Cristo, ouve o seu Mestre, da própria boca dele essas palavras, e essas palavras partem de uma relação de amor, não de uma divisão. Muitos de nós cristãos sabemos perfeitamente quem Jesus é. Sabemos o que devemos fazer, sabemos quais são os nossos pecados, sabemos o que temos que fazer para combatê-los. Nós sabemos de muitas coisas. Mas será que nós conversamos com o Mestre? Será que esses ensinamentos nós ouvimos da sua própria boca, do seu próprio coração? Ou são verdades que chegaram a nós alheias à pessoa que disse? Este mandato de Cristo, de forma alguma, é um mandato de imposição. Porque o cristianismo cresce por atração, como diz Bento XVI, e não por proselitismo. É por atração. Nós, pelo bom odor de Cristo, atraímos as pessoas. Quando São Paulo pregava, quando Pedro pregava, aquela sua palavra de verdade, a doutrina que carregavam, era imbuída de um testemunho de vida de santidade. E é isto que dá credibilidade à palavra dita, à santidade daquele que diz. E, consequentemente, nosso Senhor diz, ide por todos os povos. Todos os povos, sem distinção. E aqui nós temos o discípulo, que ao mesmo tempo é missionário. É aquele que sai em missão para anunciar a todos os povos a verdade do Evangelho. A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II nos diz, este mandato solene de Cristo de anunciar a verdade salvadora, a Igreja o recebeu dos apóstolos com a missão de levá-lo até os confins da terra. A nossa missão é de levar isso até os confins da terra, levar esta mensagem do Cristo, que é o próprio Cristo, que é a salvação, a todos os povos. E isto, meus irmãos, não nos exime daquelas culturas que estão longe de Cristo, ou não conhecem o Senhor por ignorância, ou, vamos dizer assim, não, eles têm a sua religião, eles têm a sua forma de pensar, não podemos sequer falar com eles, deixe eles viverem assim. Não foi isso que Jesus disse. Senão nós teríamos que rasgar essa passagem do Evangelho.
Ensinai, doutrinai, fazei discípulos meus todos os povos, todos, e todos são todos, porque se nós começarmos a escolher a quem nós mandaremos a mensagem do Evangelho, nós estaremos indo contra aquilo que Jesus pede de nós, que é para evangelizar a todos. Hoje, infelizmente, nós caímos em uma mornidão de apostolado. Primeiro, parafraseando São Cura d'Ars, pelo maldito respeito humano. Segundo, por uma falsa ideia de cultura a ser preservada, quando ela pode muitas vezes afastar da verdade. Enfim, são tantos argumentos hoje que impedem de alguém evangelizar, de levar a palavra de Deus, quando na verdade não é isso. Nós podemos sim dialogar, conversar com o outro, argumentar. É o nosso dever enquanto cristãos católicos levar a verdade do Evangelho. Jesus como caminho, verdade e vida, como único caminho a ser seguido para alcançar a salvação. Dom Álvaro diz mais uma vez: ante uma sociedade que parece fugir loucamente de Deus, os cristãos deste século fomos chamados a realizar uma nova evangelização. Em e desde as tarefas civis, materiais, seculares da vida humana, em um laboratório, na sala de cirurgia de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no lar de família e em todo o imenso panorama do trabalho. Deus nos espera a cada dia. Sabei-o bem, há algo santo, divino, escondido nas situações mais comuns, que toca a cada um de vós descobrir. Nós que já recebemos a verdade do Evangelho, estamos em busca dos ensinamentos de Deus, da Igreja, da doutrina, tivemos um encontro pessoal com o Senhor, nós temos que transmitir isso, evangelizar. E o primeiro lugar que Deus pede de nós que façamos isso é o nosso trabalho, onde nós passamos a maioria dos nossos dias. O maior tempo dos nossos dias são no trabalho, seja ele qual for. E ali é onde Jesus pede que façamos essa nova evangelização. Como fermentos na massa, no meio do mundo, fazendo crescer essa levedura do Evangelho que atinge a todos. Primeiro, pelo bom odor de Cristo. Não pensemos que vamos anunciar o Cristo no meio do mundo, levar o Evangelho, anunciar a todos os povos, cumprindo esse mandato de Deus por imposição. Por exemplo, no escritório, pode ser que você é cristão católico e você é ríspido com seus colegas, desatento, não faz o trabalho bem feito, chega atrasado, sai antes do horário, é preguiçoso, mas quando surge alguém contestando a fé, você vai lá e luta pela fé. Joga o catecismo em cima da mesa, você gosta de verdades da fé, da moral cristã, e aquelas pessoas que estão à sua volta não entendem. Porque o seu eu biográfico, a sua vida, não concorda com aquilo que você está dizendo. Ao contrário daquele que muitas vezes nunca leu uma passagem da Escritura, nunca falou do catecismo, no seu trabalho, ele é um homem atencioso, pontual, cumpre o seu dever, chega no horário, é respeitoso com as pessoas, está sempre pronto a ajudar, não é preguiçoso. Este que aos poucos começa a lançar um bom odor de Cristo, as pessoas começam a ser atraídas por esta verdade do Evangelho que não foi nem dita. Então, ao se aproximar, você começa a anunciar o Cristo. Porque Ele é uma pessoa viva que está dentro de você e não um conjunto de doutrinas e de ideias. Por isso, nosso dever é onde nós estamos a todo instante, a todo momento, a anunciar a Cristo. Primeiro com a nossa vida e, se preciso, por palavras. São José Maria Escrivá
em Amigos de Deus, diz assim: nós queremos seguir o Senhor e desejamos difundir a sua palavra. Pensando em termos humanos, é lógico que também nos perguntemos: mas que somos nós para tanta gente? Em comparação com o número de habitantes da Terra, ainda que sejamos milhões, somos poucos. Por isso, temos de considerar-nos uma pequena levedura, preparada e pronta para fazer o bem à humanidade inteira, recordando as palavras do apóstolo: um pouco de levedura fermenta toda a massa, transforma. Precisamos, portanto, de aprender a ser este fermento, essa levedura, para modificar e transformar as multidões. Será que o fermento é naturalmente melhor que a massa? Não. Mas é o meio necessário para que a massa se elabore, convertendo-se em alimento comestível e são. É o que o mundo precisa de nós. Cristãos preparados, como os apóstolos, formados na escola de Cristo, capazes de prestar conta da nossa fé a todos aqueles que nos pedirem, dar razões dela a todos que nos pedirem, e anunciar o Evangelho de Cristo com a nossa vida. E como os mártires fizeram, se preciso for, derramando o nosso sangue. É isso que Cristo espera de nós, meus irmãos. Que não sejamos cristãos mornos, que não conhecem a sua fé, que não conhecem o seu Senhor, que não o amam, que não tenham um contato com Ele, de amor, de amizade, de filiação, um amor esponsal. Não sejamos cristãos nem de um lado que não conhecem nada, que não conhecem absolutamente nada, vivem sua vida de uma forma desinformada do Evangelho, da doutrina da Igreja, e por isso os impede de amar mais a Deus, e nem cristãos que somente conhecem a doutrina e não conhecem o seu Senhor, não rezam, não meditam, não estão diante do sacrário, não fecham a porta do seu quarto para orar ao seu Pai que está oculto, não têm trato de amizade com Deus, mas conhecem o Jesus somente do catecismo. E isso impede de avançar na santidade. Recorramos à proteção daquela que foi a primeira discípula, a Virgem Santíssima. Ela foi a primeira que ouviu o chamado de Deus, predestinada desde todos os tempos a ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador. É aquela que primeiro no Evangelho cantou, aquela que primeiro no Evangelho ouviu a boa nova do anjo. Que ela interceda por nós e saibamos, como ela, acolher as verdades no nosso coração. Santo Agostinho diz: Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. Assim Maria era feliz porque, já antes de dar à luz o Mestre, trazia-o na mente. Antes de concebê-lo ali no seu ventre, Maria já foi chamada por Deus a ser a mãe do Salvador, discípula de Cristo. Mais uma vez, peçamos que ela interceda por nós e nos faça, como pede a Igreja, como pede o seu Filho, sejamos discípulos e missionários. Que escutemos, como ela, a palavra da verdade, essa palavra, esse verbo de Deus feito carne, possa produzir em nosso coração os efeitos da graça e do encontro com Ele, para levarmos então Ele inteiro, sem divisão, a todos aqueles que estão afastados da verdade, afastados dEle. E a nossa vida, assim como a dela, possa ser um bom odor de Cristo. Meu Senhor e meu Deus, vos agradeço todos os afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Vos peço ajuda e a graça para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.